Boa noite. Vamos fechar nossos olhos então, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, queremos agradecer por esta noite, agradecer por esse clima mais agradável, pela chuva, Senhor, que caiu também em algumas regiões, agradecemos por isso. E queremos nesse momento te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe esta noite. Abençoe a mensagem que será transmitida aqui, que ela fale ao nosso coração. Pedimos também por todos aqueles, ó Pai, que estão colocando aquilo que está em seu coração diante do teu altar, os pedidos. A maioria tem pedido pela família e pelos filhos, o desejo de vê-los na igreja. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar algum instrumento, Pai, levar alguém ali para conversar, tocar, para que eles possam estar conosco. Às vezes a gente que é de casa fala e às vezes não causa o efeito desejado. Mas entendemos que quando vem uma pessoa que o Senhor chama, designa para isso, parece que a pessoa atenta mais, ouve mais, estuda a palavra e, em nome de Jesus, o nosso desejo é vê-los junto com a gente também. Pedimos também, ó Pai, por aquelas pessoas que já estão estudando a Bíblia. Que o Senhor, ó Deus, também nos abençoe, toque, dê sabedoria para eles, para entender a Tua vontade encontrada em Sua palavra. Pedimos também pelo Teu povo, que infelizmente estão em isolamento, estão em quarentena nos seus lares. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos abençoe. Não permita que toda essa situação os leve a um esfriamento espiritual, mas pelo contrário, que o nosso povo diante disso possa cada vez mais se empolgar, né? Criar uma maior expectativa de estar novamente juntos quando as portas da igreja forem abertas. Abençoe todos aqueles que estão assistindo esse momento da nossa live, que o Senhor os alcance. E aquelas pessoas que ainda assistirão em outro momento, mesmo a transmissão tendo terminado, que o Senhor também os abençoe. É o que nós te rogamos. E ao abrir a Tua palavra agora, que o Senhor fale conosco e que eu seja meramente um instrumento em Suas mãos. É o que nós te rogamos com o perdão dos nossos pecados e em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Hoje o tema, chamados para ser filhos de Deus. Estão aí preparados? Com a sua Bíblia no jeito? Deus seja louvado. Vamos então para o nosso tema. Filhos na Bíblia, expliquei no sermão passado, né? Filho pode significar muita coisa. Dentre os significados, a ideia também de essência, natureza, né? Natureza. Agora, nesse caso dos chamados para serem filhos de Deus, na Bíblia, tem a ideia de igualdade, de essência ou natureza. Como eu já disse anteriormente, Deus chama de filhos aos homens que o aceitam. Pois agora a pessoa então passa a ter uma natureza divina em sua vida, uma natureza espiritual em sua vida. Até então a pessoa era só carnal, como diz a Bíblia. O homem natural, como diz 1 Coríntios 2,13, né? O homem natural, o homem carnal. Mas quando ele aceita, uma nova natureza é implantada. Aí ele passa a ser um homem espiritual. Um homem que tem, vamos dizer assim, uma simetria, uma semelhança, né, com o divino agora. Ele não se torna Deus, como a serpente propôs para Eva lá no Jardim do Éden, lembra? Que se comesse, seria como Deus. Não, não nos tornamos deuses quando tornamos filhos de Deus, como a serpente falou ali para Eva. Mas nos tornamos simpatizantes com as coisas espirituais de Deus. Nós somos nascidos espiritualmente. Amém? Eu quero começar com a leitura do primeiro texto, que é 1 João, capítulo 3, verso 1. O texto diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Tremendo esse texto, né? Eu quero começar com o primeiro ponto desse verso. A espécie de amor do Pai. O texto de João inicia colocando o amor de Deus em destaque. Ele diz: Vede que grande amor. O que isso quer dizer, né? Vede que grande amor. O termo na língua original, que aqui no caso é o grego, pode ser traduzido como vede com que espécie de amor. João estava querendo dizer que a ação de Deus para com o ser humano perdido não foi uma motivação assim banal, qualquer tipo de amor. Não. Não foi um amor barato que motivou Jesus a nos tornarmos filhos dele. Na língua portuguesa dizemos a palavra amor geralmente para muitas coisas, não é verdade?
A gente fala assim, eu amo esse doce, eu amo esse jogo, eu amo essa série, eu amo você e assim por diante. Dando a entender que o amor é igual para todas as coisas. Mas na língua original, aqui no caso grego, há palavras diferentes para tipos de amor. Para cada tipo de amor há uma palavra específica para aquilo ali, né? Então há palavras específicas para vários tipos de amores dentro do original do grego, da Bíblia. O amor que João empregou aqui vem da palavra grega agapau, que é a maior afeição que o cristão poderia ter. Maior afeição que o cristão poderia ter. Esse amor é o amor que só pode derivar de Deus. Só pode vir de Deus. Por isso o texto diz que nos tem concedido o Pai. Veja que o grande amor nos tem concedido o Pai. No original, poderíamos fazer a seguinte leitura desse verso até aqui. Vede que espécie de amor incondicional tem sido produzido pelo Pai. Poderíamos fazer essa leitura aí. Tem sido produzido pelo Pai. Só Deus pode produzir esse tipo de amor em nós. Só Deus. Amar incondicionalmente é o maior desafio para nós, seres humanos. Por quê? Porque sempre que esperamos uma recompensa de alguém, sempre esperamos uma recompensa de alguém quando a gente ama. Geralmente a gente não ama de graça. A gente ama porque geralmente a gente espera alguma coisa em troca. Se eu amo, é porque eu quero ser amado. Se eu dou algo, é porque eu espero um momento receber também. Né? E assim, consciente e inconscientemente, isso muitas vezes envolve nossas ações, inclusive o amor. Mas o amor agapau é o amor que não é assim. Por isso que esse amor, a fonte dele vem de Deus. É um amor que eu amo, independente se eu vou ter devolutiva, se eu vou ter um retorno. Eu amo. Esse tipo de amor só pode ter sua origem no ser divino, Deus. Por isso que quanto mais perto de Deus, mais teremos dessa espécie de amor para oferecer às pessoas. Não importa quem elas sejam. Pode ser gente boa, eu vou amar. Pode ser uma pessoa ruim, eu vou amar da mesma forma. Amor incondicional. Esse amor que tem o desejo de oferecer o melhor para a pessoa. A salvação para a pessoa, a vida eterna para a pessoa. É o amor incondicional, o amor que vem de Deus, independente de quem seja a pessoa. Ao considerar João o amor de Cristo, esse grande amor, ele foi levado a exclamar, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Tremendo, né? Hoje, quantos não viajam milhares de quilômetros para verem seus ídolos? Seja cantores, artistas, né? Seus ídolos. E quando chega lá, gasta tanto dinheiro para chegar lá e ficar apenas alguns minutinhos do lado da pessoa. Ou às vezes fez tudo isso, essa correria, gastou tanto, viajou tanto, às vezes só para ter uma selfie registrada ao lado do seu ídolo. E para essas pessoas isso é um grande privilégio, é uma coisa tremenda, uma coisa honrosa. Agora, que maior privilégio não é ser filhos e filhas do Altíssimo? É chocante saber, né, que mesmo sendo quem nós somos, tão pecadores, mesmo assim, sendo tão falhos, Isaías chega ao ponto de dizer que nós somos nada, menos do que nada, né? Uma gota no balde de água, mesmo sendo quem nós somos, tendo a nossa justiça, como diz Isaías, um trapo de imundícia, mesmo sendo tudo isso, mesmo assim, Deus ainda nos chama de filhos. É por isso que João fala assim, ó, veja com que grande amor nos tem concedido o Pai. Por que grande amor? Porque mesmo eu sendo desse jeito, ele ainda chega ao ponto de me chamar de filho. É só um grande amor mesmo para fazer isso. Eu creio que se talvez eu fosse Deus, eu não sei se eu chegaria a esse ponto. Graças a Deus que eu não sou. E que você também não é. Porque esse amor tem a fonte em Deus. Não importa quem sejamos ou o que fizemos. Ele chega ao ponto de chamarmos filhos dele. Deus seja louvado por isso. É o maior privilégio que nós temos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Dá para imaginar isso? É neste fato que reside esse imenso amor de Deus. Ele não olhou para os meus pecados, para a minha condição pecaminosa. Ele não olhou quão mal eu sou. O que ele olhou é, se ele me aceitar como seu Deus, eu vou fazer dele meu filho. Quer maior privilégio do que esse? Né? De ser concedido a entrada, mesmo eu sendo pecador, na família real. Esse é um privilégio tremendo, tem dinheiro que pague,
Não tem maior privilégio no planeta, né, de ser concedido eu poder entrar, você poder entrar nessa família real. Esse é o maior privilégio que nós temos. Deus seja louvado, porque Deus nunca nos exclui disso. Mas Deus está sempre aberto para receber a todos, né? Aquele que vem a mim, diz o texto, jamais o lançarei fora. Deus seja louvado por isso. Agora é lógico, Deus nos aceita, mas tem condições, né? O próprio João, em outro lugar, disse: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para me tornar um filho de Deus, eu preciso primeiro, diz o texto, a todos quanto receberam. Então eu preciso primeiro recebê-lo em minha vida. Eu quero me tornar um filho de Deus, então eu preciso receber Deus em minha vida. Esse é o primeiro passo. Mas como eu faço isso? Talvez você deve estar perguntando, como que eu recebo Deus na minha vida? De que maneira? Prática. O próprio verso em seguida responde: aos que creem no seu nome. Recebê-lo significa crer no nome dele. E eu preciso, já explicamos em algumas mensagens anteriormente, eu preciso crer nele. E crer nele significa pelo menos 3 ações. 3 ações. Eu já expliquei em algumas mensagens anteriores, eu acho que estou até meio repetitivo, né, na explicação dessas 3 ações que envolvem a palavra crer. E vocês talvez tenham até decorado já, né? Então a primeira ação do crer é conhecimento. Eu preciso conhecer esse Deus. E segundo passo, convicção. Eu preciso ter certeza do que eu quero com ele. E terceiro passo, compromisso. Eu preciso me envolver com o que ele deseja para a minha vida. Eu preciso colocar em prática o que ele quer para a minha vida. Isso é compromisso. Aceitá-lo e me envolver com aquilo que ele deseja de mim. Então isso é crer nele. Então para me tornar filho, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estar convicto dele e eu preciso assumir um compromisso com ele. Se eu tomar esses passos, então eu estou o recebendo. E se eu o recebo, Deus me dá poder para sermos filhos dele. Deus seja louvado por isso. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você se torne filho dele. Em outras palavras, ele quer que você o receba. Ele quer que você creia nele. Ele quer que você gaste um tempinho conhecendo ele. É disso que eu preciso para me tornar um filho, uma filha de Deus. Amém? Sendo assim, cumpre-nos então, como filhos e filhas de Deus, nos separar das coisas do mundo. Paulo disse aos Coríntios, lá no capítulo 6, verso 17 da segunda epístola aos Coríntios: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. Tremendo, né? Deus fala: você quer me tornar filho? Bom, quer tornar meu filho, minha filha? Então você precisa se separar das coisas do mundo, das coisas impuras do mundo. A ideia de se tornar filho de Deus implica na implantação da natureza espiritual, divina no meu coração. Deus implanta dentro de mim uma nova natureza, a mudança dos nossos desejos, a mudança das nossas vontades. Ocorre uma metamorfose em nossa vida. Tudo que é profano, que não agrada a Deus, o que eu faço? Eu deixo de lado, porque agora eu sou filho de Deus. Como filhos, agora eu vivo não para me agradar, agora eu vivo para agradar o Senhor. Paulo diz isso em Gálatas 2,20, né? Vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E o viver que eu tinha na carne, deixei de lado. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma nova vida. Eu mudo a minha maneira de ser. É fácil? Não é fácil. Porque até então você tinha uma única natureza que reinava. E agora que você se torna filho, você tem uma segunda natureza. Você tem a natureza carnal, você tem a natureza espiritual, e as duas brigam. Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 7. É uma batalha dentro da gente, uma luta. Porque a natureza carnal quer fazer algumas coisas e a espiritual outras. E aí entra em conflitos, né, no meu coração. É uma batalha espiritual dentro de mim, né? Mas a Bíblia fala que Deus nos dá força para nos tornarmos filhos de Deus, para vencermos tudo isso, para definirmos que natureza reinará em nossa vida. A gente precisa escolher. Eu quero que a natureza carnal vença a natureza espiritual. Eu preciso tomar decisões, e essas decisões são práticas. É com base naquilo que eu faço que eu vou definir quem vai reinar na minha vida. São decisões práticas. Por isso, como filho de Deus, eu me retiro do meio das pessoas que fazem tudo para desagradar a Deus, seus mandamentos,
e que me leva geralmente a desobedecer a Deus, me influencia para o caminho errado. Então eu me retiro, retirai-vos do meio deles, diz o texto. Depois eu separo das coisas profanas desse mundo, de separai-vos, diz o Senhor, está lá no texto. Então eu me separo das coisas profanas do mundo. E terceiro ponto, não toco em coisas impuras, ou seja, eu não me envolvo com nada que seja contrário às ordens de Deus. Eu fujo das coisas erradas, ou mesmo daquelas que, embora estejam certo, mas aparentam mal, eu também fujo. Né? Eu não toco nessas coisas, ou seja, não me envolvo com essas coisas, porque eu quero ser um filho e uma filha de Deus. É um privilégio? Lógico que é um privilégio. Só que traz algumas decisões na minha vida. Eu posso abrir e falar assim, ó, aquele que vier a mim, jamais me acharei fora. Você vai, Jesus, do jeito que você está. Mas uma vez que você chega, precisa mudar. Se eu quero ser filho e filha de Deus, precisa haver uma mudança na minha vida. Né? Uma metamorfose na minha vida. 1 Samuel 10, verso 6 diz assim, ó, o Espírito do Senhor se apossará de ti. Deus seja louvado. E tu serás mudado em outro homem. Que é isso, hein? Palavra do Senhor. Você percebe que a Bíblia está dizendo? Os filhos de Deus são seres que foram transformados em uma nova criatura, em um outro homem, um novo ser. E essa palavra aí, serás mudado, será mudado, o original hebraico, pode ser traduzido como uma reviravolta, troca de direção, conversão. Né? Então, ser mudado é convertido, ser convertido num novo homem. Eu acho interessante o termo que foi usado aqui, né? Reviravolta. Quando aceitamos a Jesus, quando o Espírito de Deus toma posse da minha vida, ocorre na minha vida uma reviravolta. Tudo muda drasticamente, tudo muda. É uma reviravolta que ocorre. E não é assim que acontece. Você tem uma vida bem, vamos dizer assim, bem assentada ali. Você tem uma vida já, o seu padrão ali. Quando você conhece Jesus, você já tem seu padrão de vida. Seus compromissos, seus envolvimentos sociais, seu trabalho. Né? Você tem uma vida estabilizada. Quando você conhece a Cristo, você tem uma vida já estabilizada ali. A vida que você desenvolveu. Mas quando você conhece, isso diz, ocorre uma reviravolta. E não ocorre reviravolta social, muitas vezes reviravolta no trabalho, reviravolta dentro da família. Realmente esse termo, reviravolta, é um termo que eu gostei aí do original hebraico, né? Que é uma das palavras que pode ser traduzida, né? E assim a gente é outro homem. Pelas reviravoltas que ocorrem, nos tornamos outro homem. E esse outro aqui é outro diferente, né? Totalmente diferente. É um homem carnal que se transforma num outro homem totalmente agora espiritual, quando ele está ligado a Deus. Uma reviravolta, uma troca de direção, uma mudança de vida para aqueles que se tornam filhos de Deus. Amém, né? Deus seja louvado, viu? Muitos lugares que agora eu frequentava, então agora eu não frequento mais. Muitas coisas que eu bebia e comia, agora eu não faço uso mais. Muitos tipos de roupas que eu vestia, agora eu não visto mais. É uma mudança, uma reviravolta que ocorre na vida. Que coisa tremenda. Só Deus tem o poder de fazer isso em nós, viu? Por nós mesmos jamais ocorrerá essa mudança. É só, o texto diz, ó, isso ocorre porque o Espírito Santo apossará de ti. É o poder do Espírito Santo na minha vida que faz essas mudanças ocorrerem. É Deus que atuará em você para que esses milagres ocorram. É Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque por mim mesmo, eu jamais conseguiria essas coisas. Filipenses 2,13 confirma esse texto. Diz assim, ó, porque é Deus quem efetua em você, tanto querer ou desejar, né, como realizar, segundo sua boa vontade. Isso se eu permitir ser guiado por Ele. Então, se eu permitir ser guiado por Deus, o texto está dizendo que Deus que vai efetuar em mim o seu desejo. Olha, já imaginou? O realizar, segundo sua boa vontade. Ou seja, os meus desejos, tudo que eu tenho, vai se alinhar com os desejos e a vontade de Deus. Deus vai realizar em mim. Eu serei apenas um instrumento guiado por Ele. Deus vai realizar as suas vontades na minha vida. E não é isso que nós queremos. Não é esse o nosso ensejo. Que Deus realmente efetue em nós tanto o seu desejo como realizar de acordo com a vontade dEle. Isso, em outras palavras, poderíamos dizer, é viver de acordo com os planos que Deus tem para a minha vida. E esse é o maior desafio que nós temos, viu? O maior desafio que nós temos é viver uma vida de acordo com os planos que Deus tem para mim. A gente acorda de manhã, ou muitas vezes na hora que vai dormir, a gente dorme muitas vezes em mente com o que a gente já tem planejado para o outro dia, não é assim? E dependendo da situação que for, que nos espera no outro dia, muitas vezes a gente nem dorme.
o que nós temos planejado, muitas vezes está bem nítido em nossa mente. Mas a grande pergunta é isso que Deus tem planejado para você naquele dia? E aí é o desafio. Porque para você entender qual é o plano de Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Sabe, você precisa, a cada manhã, quando você acorda, buscar a Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida hoje? O que o Senhor tem planejado para a minha vida hoje? E só sair daquele seu recanto de oração quando você entender o que Deus quer para você naquele dia. Os planos de Deus, porque é Deus quem vai efetuar em você o seu desejo, bem como realizar segundo a vontade dEle. Que Deus nos abençoe. Não é fácil, mas se está escrito na Bíblia, é possível, porque Deus vai nos ajudar a entendermos qual é a vontade dEle para a nossa vida, qual é o plano dEle para a nossa vida. Você, diante de tudo isso, se torna um com Deus. Os seus desejos se tornam os desejos de Deus. Você entra em sintonia com o divino. E aí talvez você deve estar se perguntando, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso na minha vida? O que eu preciso fazer? Simples. A Bíblia diz apenas crer. Ou seja, gaste um tempo para conhecer a Deus, sabe? Esteja certo que você realmente quer com Deus. Faça seu compromisso de se entregar a Ele, de obedecê-lo, de viver os planos dEle na sua vida. Faça esse compromisso. O resto é Deus que vai fazer em você. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é algo extraordinário. Deus seja louvado. Deus quer fazer isso em você. A filiação divina não é qualquer coisa que a gente consegue por nós mesmos. Não. Unicamente aos que recebem a Cristo como seu Salvador é dado este poder, o de se tornar seus filhos. Isto porque o pecador não pode, de maneira alguma, por um poder talvez que acha que tem dentro dele, livrar-se do pecado. Nós não temos poder para isso. Somente conseguiríamos isso através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só em Jesus nós conseguiremos nos livrar do pecado. Só em Jesus conseguiremos nos tornar filhos de Deus. Só nele, nenhum poder em nós é capaz de conseguir isso. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, como diz em João, capítulo 1, verso 29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Cristo possui poder para purificar o nosso coração. E aquele que o busca, em diversas partes da Bíblia diz, o achará. Aquele que busca, o achará. Aquele que bate, vai abrir. Aquele que busca, encontra. É a promessa que encontramos em várias partes da palavra de Deus. Só sobre a influência de Cristo, só sobre a influência de Cristo, o homem mundano se torna um homem espiritual. O homem egoísta se torna abnegado. O homem desonesto e astucioso se torna bondoso e honesto. O homem dissoluto e impuro se torna sem malícia e puro, só em Jesus. Isso porque o Evangelho para ele se tornou um encheiro de vida para a vida. Amém? Ele começa a formar hábitos corretos, honrosos. Seu caráter passa a semelhar-se ao caráter de Cristo. E quem o vê, não vê ele, vê Cristo. É um desafio? É. Mas Deus dá poder para conseguirmos. E se conseguirmos, Deus tem coisas boas para nós, Deus tem recompensas para nós. Há diante de nós um céu a ser alcançado, uma coroa de vida para ser conquistada. Mas somente os vencedores é que ganharão. Infelizmente, muitos têm trocado as alegrias da vida eterna, as promessas divinas, para gastar alguns míseros anos nesse mundo, satisfazendo os desejos muitas vezes da carne, os prazeres que o mundo oferece. Só que tudo passa. 1 João 2,15-17 fala que a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, tudo passa, junto com o mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que temos na palavra do Senhor. Temos uma recompensa a ganharmos, uma coroa para ganharmos, um céu para conquistarmos. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também, ó, que diz o texto, herdeiros. Herdeiros do quê? Diz o texto, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos, diz o texto, glorificados. Romanos 8,17. O texto está nos dizendo que quando Cristo, olha o que o texto está dizendo,
Está nos dizendo que quando nos tornamos filhos, passamos a ser herdeiros das promessas de Deus, que encontramos em várias partes da Bíblia, da palavra. É verdade que no texto diz que com ele sofremos, infelizmente tem essa parte aí. Mas diz também que com ele seremos o quê? Glorificados, também tem esse texto aí. Tem as recompensas quando somos fiéis. Não é porque me torna lógico um filho de Deus que as coisas serão tudo facinhas, tudo mar de rosas. O texto frisou, se com ele sofremos. E muitos homens da Bíblia, se analisarmos a biografia deles, vamos encontrar que não foi uma vida fácil, foi uma vida de sofrimentos. Alguns até listaram muitos sofrimentos que passaram, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Aprendi a passar fome, aprendi a ter abundância, aprendi a ter pouco, aprendi a viver na necessidade, fui preso. Ele coloca várias vezes. Eles passaram, alguns foram até martirizados. Leia Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e vê ali que aqueles homens passaram pela fé que eles enfrentaram. E lá nos finais do capítulo, nos últimos versinhos do capítulo, você vê uma lista de tipo de sofrimento que muitos passaram. Então o texto frisou, com eles sofremos, e muitos homens sofreram, outros foram até martirizados em nome de Jesus, por causa do Evangelho. O próprio Cristo disse que se decidíssemos segui-lo, o que poderia acontecer conosco? Seguir a Cristo, como eu disse, não é um mar de rosas. Tem espinhos no caminho, nós vamos encontrar espinhos no caminho. Sabe? Talvez eu esteja falando nessa noite, por exemplo, a pessoas que estão realmente sofrendo muito, que esteja passando por muitas situações na vida. Cristo não falou que a gente teria uma vida de facilidades. Ele falou que nós teríamos dificuldades, teríamos luta, mas ele diz que nos embates dessas lutas, ele estaria conosco. Assim como aqueles jovens na fornalha não foram impedidos de ser jogados na fornalha, mas ao serem jogados, Cristo estava lá junto deles. Assim como Daniel foi jogado na cova dos leões e não foi impedido de ser jogado nas covas dos leões, mas lá dentro Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões. Então Deus não nos impede de passarmos por lutas e dificuldades, não. Fala que aqueles que quiserem seguir a Cristo, piamente a Cristo, passarão por perseguições, aflições, está lá na Bíblia. Mas Deus, em todo esse processo, diz a Bíblia, está conosco. É isso que nos dá força e disposição, está conosco. Ele nos consolaria, Ele nos ajudaria. Ele estaria do nosso lado. Você crê nisso? Você acredita nisso? Os discípulos, então, eles, diante desse fato, os discípulos queriam saber, né? O que eles ganhariam, então, em seguir a Jesus? Saber que tinha dificuldades, lutas, provas, o que eles ganhariam, então, em colocar Jesus na sua vida? Pedro, como sempre, tomando a frente dos outros, né? Disse lá na palavra do Senhor. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro está dizendo, deixamos tudo, nosso trabalho, profissão, estamos te seguindo. Que será, pois, para nós? Pedro pergunta, o que será para nós então? Deixamos tudo, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus então lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, olha, está falando da volta de Jesus, hein? O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, está falando da volta de Jesus. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Está lá em Mateus 19, versículo 27 a 29. Percebeu bem na fala de Jesus? Ele fala assim, ok, então vocês estão me perguntando, o que vão ganhar se me seguir? Porque vocês deixaram tudo. E aí Jesus então diz para eles, olha, quando na regeneração o Filho do Homem vier no trono da sua glória, ou seja, ele pula a fase terrestre, e já aponta diretamente para a volta de Jesus, na consumação de todas as coisas. Então lá, ó, quando eu voltar nas nuvens dos céus, lá na volta de Jesus, no meu retorno, na regeneração, naquele momento, vocês que nessa terra sofreram, porque por causa de mim tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, do Evangelho. Então quando eu voltar, então eu vou dar para vocês muitas vezes mais do que vocês tiveram aqui. E além disso, eu vou dar a vida eterna.
Você vê que a promessa da recompensa é baseada, fundamentada na volta de Jesus. Amém? Aqui, nessa terra, queridos, nós somos forasteiros. Tem promessa de Deus para nós nessa terra aqui? Tem. De paz. Ele promete paz para a gente. Ele promete nos guiar, nos dar força. Promete que tenhamos uma vida de felicidade ao lado dele, de alegria. Mas veja que ele nunca prometeu que a gente seria rico, teríamos mansões, uma casa na praia, carros luxuosos. Esse não é o Evangelho de Jesus. Essa teologia da prosperidade não é o Evangelho de Cristo. Ele falou que aqui nós perderíamos muitas coisas por causa do nome dele, perderíamos. Passaríamos por muitas provas, muitas lutas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não promete essas coisas para nós. Mas lógico, isso não impede que ele também nos conceda essas coisas para nós. Quantas pessoas fiéis têm tido abastança nesse mundo? Não é pecado isso. Deus concede, lógico. Muitos homens da Bíblia eram, se fosse colocar hoje, eram milionários, ricos. Deus deu, né, essa bênção para eles. Mas isso é algo que é nos concedido pela bondade de Deus. Porque a promessa de Deus é com respeito à vida futura. É aquela bênção lá que Ele quer nos conceder, é a salvação, é a vida eterna, é com o futuro que Deus está preocupado. Só que o futuro, ele é construído agora, no que eu faço hoje, nesses momentos meus de vida, e as decisões que eu tomo hoje, que vai construir meu futuro. É aquilo que eu penso, que eu falo, sabe? As práticas que eu tenho nesse mundo, isso vai definir o meu futuro. Deus, as bênçãos dele é para o futuro, mas envolve minha vida presente. Ele quer te ajudar na tua vida presente, porque você é um filho e uma filha dele. Deus diz, quando ele voltar, teremos muitas vezes mais e ainda nos concederá a vida eterna, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus tem uma recompensa para aqueles que lhe seguem. Há um céu, como eu disse, diante de nós. Você tem essa esperança? Sim? Se sim, então a Bíblia tem para você hoje um apelo, para você que tem essa esperança, sabe, de se tornar filho de Deus, de herdar a vida eterna, essas bênçãos que Deus tem para o futuro, a guia de Deus ainda no presente, na nossa vida hoje. Deus tem um apelo para você, que quer dizer, sim, eu tenho essa esperança, eu quero reforçar a minha filiação com Deus, como filho de Deus, eu quero fortalecer minha relação com Deus, eu estou de olho na expectativa do futuro, na volta de Jesus, estou me preparando para isso. Se esse é o seu desejo, então Deus tem um apelo para você nessa noite. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 3, que diz assim, ó, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, o cumprimento de suas promessas, nós precisamos desenvolver uma vida de purificação ou de santificação, de melhoria cristã. Os que querem obter o céu precisam ser revestidos das vestes da justiça de Cristo. No caráter de Cristo, queridos, não havia desarmonia de espécie alguma. E o mesmo que aconteceu com Cristo pode também acontecer conosco hoje. Nossa vida deve ser regida pelos princípios que regiam a vida de Cristo. Esse processo de purificação é a melhoria do nosso comportamento cristão. É difícil o que eu vou falar para vocês agora. Mas eu preciso dizer, sabe, queridos? Nunca no mundo tivemos tantos cristãos como temos hoje. Mas também nunca o nome de Deus foi tão mal representado como é hoje. Infelizmente. Com certeza você já deve ter ouvido inúmeras vezes as pessoas dizerem para você, quando você dá um estudo bíblico, ou quando você começa a conversar com coisas de igreja, coisas espirituais, você já deve ter ouvido várias pessoas dizerem, não foi uma não, várias dizerem, olha, eu tornar cristão para ser igual fulano, lá da igreja tal, ou lá da sua igreja, não sei, então eu prefiro nem ser cristão. Já ouviu isso ou não ouviu? Pessoas dizendo, olha, para eu ser cristão igual fulano, eu prefiro não ser. Lógico que isso não é justificativa, né? Porque a pessoa não vive direito o cristianismo, então eu não vou querer tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não, isso não é justificativa. E se nós formos assim, representar mal a Deus nessa terra, nem para o céu a gente vai. Deus nem leva a gente para o céu. Cristo jamais representou mal o caráter de Deus, o caráter do seu Pai. Pelo contrário, diz a Bíblia, que ele era a imagem e semelhança de Deus.
Agora, por que isso não pode ser usado como desculpa? Não, porque a pessoa não vive o cristianismo direito, ser cristão igual fulano, eu prefiro não ser. Por que isso não pode ser uma desculpa? Porque a salvação, queridos, é totalmente individual. É eu com Deus, é você com Deus. É assim que a Bíblia diz. Olha o que está escrito lá em Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. Que 3 homens aí está falando? Noé, Daniel e Jó. Grandes homens da Bíblia. Noé, Daniel e Jó. Ainda que eles estivessem no meio deles, diz o texto, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E nesse capítulo de Ezequiel 14, essa ideia se repete 4 vezes. No verso 16, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Olha o que está dizendo. Que eles não teriam poder para salvar seus filhos e nem suas filhas, mas poderiam salvar apenas as suas próprias vidas. E agora no verso 18, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. E agora a 4ª vez que aparece, está lá no verso 20, Ezequiel 14:20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Salvação individual. E aqui a Bíblia colocou 3 grandes homens de fé da Bíblia. E não importa o tamanho da fé, pode ser uma fé gigantesca, seria suficiente apenas para salvar as suas próprias vidas. De ninguém mais. Porque a salvação é individual. Na parábola das 10 virgens, cada virgem tinha que ter seu azeite. Cada virgem tinha que ter seu azeite. Não podia emprestar. Era algo individual. Quando você vê Ló, a sua esposa e as 2 filhas saindo de Sodoma e Gomorra, o texto foi bem claro em dizer que ao saírem deveriam olhar por si. Algo individual. Cada um deles deveria olhar por si. E a mulher dele tomou a decisão dela própria, individual, de olhar para trás e transformou numa estátua de sal. Ela fez a escolha. Dos 4, ela fez a escolha de olhar para trás. Individual. Não, a Bíblia, centenas de vezes, mostrando que a salvação é individual. É você com Deus. É sua luta pessoal com Deus. Eu posso até auxiliar as pessoas a enxergar o Senhor. Eu posso até ajudar as pessoas auxiliar as pessoas para entender a palavra de Deus, encaminhá-las para Deus. Mas aceitar a Deus ou não é uma decisão da pessoa, individual. Ela faz a escolha dela. Eu até posso ministrar, mas ela toma a decisão. Cada um tomará a sua própria decisão. É individual. Se a pessoa quer viver no mundo a seu bel prazer, seguindo apenas ditando a sua própria consciência, se ela deseja, ou se ela deseja fazer a vontade de Deus, colocar Deus como seu guia, se ela deseja render sua vida a Ele, seguindo seus planos que Ele tem para a sua vida, é uma escolha que nós hoje temos que fazer. O que eu quero para a minha vida? Eu quero me tornar um filho, uma filha de Deus. Eu quero reforçar essa filiação que um dia eu já aceitei, me tornando uma filha, filho de Deus. Então você precisa todo dia fazer escolhas, decisões diárias. Todo dia precisamos tomar decisões para definir realmente de que lado que nós estamos. Se viveremos para agradar pessoas, obedecendo a elas, ou se colocaremos a Deus acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. É uma decisão que eu tenho que tomar. Você tem a sua escolha. E eu pergunto para você nessa noite, o que você vai escolher? Você quer realmente se tornar um filho, uma filha de Deus? Você realmente quer reforçar a sua filiação que você já tem como filho e filha de Deus? Quer reforçar? Quer que Deus implante uma natureza espiritual em você, na sua vida? Você quer se tornar herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo das promessas que Ele tem para nós na sua palavra? É esse o seu desejo? De ser transformado a cada dia no novo homem? Passar, como diz Ellen White, por uma conversão diária, e essa deve ser a nossa urgente
a busca mais urgente de todas as necessidades, nossa conversão diária. Esse é o desejo, essa conversão diária. Todo dia sendo transformado um pouquinho mais semelhante a Cristo. É isso que você deseja, ser um vencedor com base nas vitórias de Cristo. Se tornar semelhante no caráter de Cristo. Esse é o seu desejo. Pastor, mas pastor, não é fácil. É muitas lutas. Quando eu vejo, já estou fazendo tudo errado do que eu planejei, dos meus propósitos. Eu sei, não é fácil, é uma luta constante. Paulo diz que é uma batalha espiritual dentro de nós. E Paulo muitas vezes se via rendido a isso. Ele disse muitas vezes, miserável que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas sabe o segredo que ele colocou ali em Romanos 8:1? Mas dou graças a Deus que agora eu ando segundo o Espírito. Esse é o segredo. É deixar-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai me transformar no novo homem. 1 Samuel 10:6, nós lemos, diz isso. Ele vai efetuar em nós o desejo e sua vontade. Está lá em Colossenses 2:13. Ele quer fazer, Filipenses 2:13. Ele quer fazer isso em nós. O que nós precisamos então é entregar a Ele, nos render a Ele e crer nele. Deixar Ele guiar a nossa vida. E o resto Ele vai fazer em nós. Amém? Deus seja louvado. Esse é o seu desejo, então? Pastor, é isso que eu quero. Eu quero que Deus faça isso em minha vida hoje. Então, nesse momento, eu quero convidar onde você está a fazermos uma oração, pedindo a Deus, Senhor, nos ajude nesse nosso propósito, que fizemos nesta noite com Deus. Nos ajude nesse propósito. Eu tenho fé que Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse momento, onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra o Senhor nos mostra o grande amor que o Senhor tem por nós. Nós, seres pecadores, falhos, imperfeitos, que muitas vezes fazemos tudo aquilo que é contrário à Sua palavra, muitas vezes desobedecemos a Sua vontade para a nossa vida, mas independente de quem nós somos, o Senhor disse em Sua palavra hoje para nós, que se o aceitarmos, se o recebermos em nossa vida, o Senhor então nos faz seus filhos. O Senhor implanta em nós uma natureza espiritual. O Senhor trabalhará para mudar em nosso coração os nossos desejos, as nossas vontades, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, porque esse é o nosso desejo nessa noite. Queremos nos tornar seus filhos. Queremos ser diferentes. Queremos que em nossa vida seja implantada essa natureza espiritual. Queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Queremos ser herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo das promessas que o Senhor nos revelou em Sua palavra. Nos ajude, Senhor, porque queremos herdar essa vida eterna que o Senhor tem prometido para nós. Nos transforme a cada dia em um novo homem. Nos ajude a cada manhã colocarmos como prioridade buscá-lo e que possamos passar pela conversão diária todos os dias, para cada dia nos tornarmos cristãos melhores. Abençoe os nossos amigos e irmãos que estiveram conosco nessa noite, que o Senhor os alcance, que aquilo que está nos seus corações, os pedidos, os desejos, que o Senhor, ó Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, possa alcançá-los com carinho, com amor, com misericórdia, e nos ajude, Senhor, a alcançarmos os nossos entes queridos para os teus caminhos, os nossos amigos trazer também para os teus caminhos. Nos dê, Senhor, essa graça, nos abençoe com tudo isso e nos dê uma boa noite de sono em Sua presença. Nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus realmente faça de você vitorioso. E que todas essas dádivas que Deus tem oferecido, que sejam alcançadas por todos nós também.